Bom dia, pessoal. Me falem aqui se vocês conseguem me ouvir agora. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Ah, que bom. Perfeito. Deixa eu ver assim, aqui como eu consigo adicionar a doutora Mariela e a gente já começa. Bom dia a todo mundo que tá entrando. Que bom que agora tá com som. Mariela, tô aqui te aguardando, tá bom, querida? Só pedir a solicitação. Que bom. Eba! Bom dia a todo mundo. Só um minutinho de paciência. Helena, Tropper, que delícia que você tá aqui. Vamos lá, vamos tentar conectar a doutora Mariela. Um minutinho, tá? Mariela, não estou te achando. Bom dia, gente. Alê, tudo bom? Tô aqui tentando conectar ela não aparece pra mim ainda. Então, eba, boas energias. Você tá aqui, ótimo. Eu sei que é na conta do Cur, tô tentando achar ela aqui como Cur. Não tô achando. Ah, agora foi. Pessoal, vamos ver aqui se a gente conecta ela. Agora acho que deu. Ah, que bom, que bom. Perfeito. Bom dia, Mariela. Bom dia. Que delícia estar aqui com você hoje. Ai, para mim também é muito especial esse encontro. Eu sou absolutamente grata dessa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês nesse período tão especial que a gente está passando, que a gente está vivendo, né? Então, para mim é uma grande oportunidade em meu nome, em nome do curso, de todos nós, tá? Muito obrigada. Ai, a gente que agradece. Então, para quem ainda não conhece essa mulher maravilhosa, e a gente tem um fã-clube aqui que está conectado hoje com você, que conheceu você como ser humano, você como médica, o seu trabalho maravilhoso que você desempenha, que você compartilha aí com o mundo. A doutora Mariela é médica. Nasceu numa família de médicos, né, Mariela? Especialista, Exatamente. especialista em É, nutrologia. E eu tenho, assim, cada vez que eu te conheço mais, eu te admiro, porque a Mariela é uma pessoa que estuda há muito tempo a saúde, longevidade, o bem-estar, então tá à frente aí também do Protel, que é um centro maravilhoso de saúde, longevidade e medicina integrativa em Gramado, no sul do Brasil. Faz um trabalho maravilhoso de saúde mesmo, né? Então, médicos de saúde, não médicos de doença. Então, eu te admiro muito. Queria que você contasse depois um pouquinho do trabalho de vocês, que para quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Mariela estuda a união da ciência, tecnologia, medicina, espiritualidade. Então, é realmente muito fantástico o que você faz. Então, hoje Medita Comigo é com você. Eu vou passar a bola para você. A gente está muito feliz. A Mariela também está no app, dando uma masterclass maravilhosa, super organismo, para a gente entender como que a gente pode avançar a nossa experiência humana aqui como organismo, potencializando o nosso organismo de uma forma muito bacana e convido todo mundo para conhecer o trabalho dela. Então, Mariela, é com você, meu amor. Bem-vinda. obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada a todos vocês. Agradeço profundamente a todos vocês que estão agora aqui conosco. E a ideia é a gente fazer bem essa conversa mesmo. Fiquem muito à vontade para a gente ir trocando algumas coisas. E sim, eu acho que nasci numa família que é muito apaixonada pela questão de saúde, de prevenção, de bem-estar, né? E eu vejo que a minha missão de vida pessoal, ela, felizmente, ela se cruzou perfeitamente com a missão da empresa. Então, isso é muito bom, eu sou muito agradecida por isso. Então, nesse momento que a gente está,
eu, que é diferente para todos nós, é único, é sem precedente, né, aquilo que a gente está vivendo. Eu queria comentar um pouquinho, depois a gente vai fazer a nossa meditação, né, no final, mas primeiramente eu queria usar essa oportunidade para falar um pouco sobre o estilo de vida e a alimentação e também a parte de nutrientes em si, maneira, se existe alguma coisa que isso possa ser útil para a gente nesse momento e o que, né? Então, assim, primeiro que a gente precisa dizer é que cada dia que a gente está vivendo agora, ele está tão exponencial, né? Cada dia vale às vezes por uma semana em termos de quantidade de informações, em termos de tantas pessoas que têm procurado, é, enfim, alternativas, soluções, melhorias para aquilo que a gente está passando. Ao mesmo tempo, então, tem, obviamente, bastante desinformação, bastante dúvidas, bastante medos, isso tudo a gente já sabe. Mas tem uma coisa muito boa aí acontecendo, que é essa corrida por informações, por achar realmente coisas que possam ser úteis para as pessoas, né? E é isso já que eu gostaria de compartilhar um pouquinho. E esse grupo tão especial do qual eu tenho a honra de fazer parte, né, do aplicativo, da POSIT, tem falado muito, muito sobre o tema que, obviamente, nos une a todos, né, que é a questão da meditação. Então, sim, por que a meditação ela pode ser importante para a gente? E principalmente agora, né? Ela é extremamente importante porque, ao contrário de tudo aquilo que a gente recebe do ponto de vista do sistema nervoso central, quando a gente está estressado, a meditação faz o caminho inverso. Então, assim, toda vez que eu medito, eu dou a informação para o nosso cérebro de que as coisas estão bem, de que as coisas estão calmas. E aí, nesse momento, o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenais vão fazer com que haja diminuição da adrenalina, que é aquela substância que nos deixa de mãos frias, suando e tal, que ela é super importante para a gente, mas não todo o tempo. Então, vai diminuir isso, a adrenalina, vai diminuir o cortisol, que também é lançado pelas suprarrenais, e isso tudo vai ter uma série de efeitos bastante benéficos, né? Como a diminuição da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da oxigenação tecidual, enfim, da imunidade, que é um aspecto extremamente importante que a gente quer tocar muito aqui, né? Então, o cortisol, quando a gente está com esses hormônios do estresse altos, realmente a imunidade é como se a gente estivesse tomando medicações como corticoide, vamos dizer assim, né? É a nossa produção endógena de uma substância que faz com que baixe a imunidade. Então, a meditação faz o inverso, faz com que esses níveis fiquem mais controlados. E esses níveis ficando mais controlados, a gente consegue, então, ter um reparo tecidual melhor, uma função imunológica muito mais precisa de quando a gente tem o contato com algum agente agressor. Ah, que bom, Olivia, querida. Então, esse tipo de coisa toda é o que faz com que a gente saiba que a meditação ela nunca foi mais importante do que esse momento, né? Ela é extremamente importante, ela é extremamente válida e esse realmente é um momento para a gente poder experimentar. Existem várias técnicas, né? Esse grupo tem uma riqueza de diferentes técnicas, né? De diferentes aproximações para que a gente possa ter um contato. E alguns podem dizer, olha, mas eu estou tão nervosa com o que está acontecendo, eu não consigo meditar. Existem outras maneiras, né? Também. Existe quando a gente começar no relaxamento. Existe a questão da meditação de 1 minuto, que ela é extremamente válida, muito, 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 né? Enfim, E então, todo mundo tem um minutinho, né? e Um todo mundo minutinho todo mundo tem. 1 minuto todo mundo tem, todo mundo tem. E hoje, felizmente, né, a tecnologia nos ajuda bastante nessa nossa comunicação, nessa nossa inter-relação, né? E então tem muita gente, como esse grupo espetacular, ajudando as pessoas. As crianças também podem, sim, com certeza conseguem. Elas são, inclusive, mais fáceis do que os adultos. A questão é o tempo, só a gente fazer com o tempo curtinho, como tem uma pergunta ali, né? Ah, que coisa boa, Vera, obrigada. Enfim, então,
a meditação seria a primeira, já que é o tema central que une todo esse grupo, ela sem dúvida nenhuma é absolutamente benéfica para o sistema imunológico, e a hora de experimentar é agora. Todos conseguimos, todos, todos, todos. Por mais ansiosa que a pessoa seja, não tem problema. Sempre há formatos. Então, é pedir ajuda, é olhar para materiais muito bons que estão por aí e poder praticar isso da melhor forma possível. E a outra questão, Renata, é o sono, né? O sono, quando a gente fala de imunidade, é isso, mente viva. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre a mente viva, né? Que a Sim. gente faz a meditação com as crianças. Então, sem dúvida, as crianças podem sim meditar e fazem isso maravilhosamente bem. O sono é um dos aspectos que tem um impacto muito grande para imunidade. Ele, em termos, quando a gente fala de medicina baseada em evidência, que não é tudo, mas é uma coisa muito interessante da gente ver também, ele tem um nível de evidências, um dos maiores níveis de evidência é com relação ao sono e imunidade. Então, a gente procurar ter um sono reparador, é mais do que o número de horas, é entrar em estágio de sono reparador. Isso é extremamente benéfico. De novo, vai influenciar alguns dos hormônios que a gente conversou antes, mas também neurotransmissores. E todo comportamento neuroquímico, neurobiológico tende a ser melhorado quando a gente tem um sono reparador. Inclusive, as imunoglobulinas têm uma ação bem direta, que são importantes no nosso processo de defesa do organismo, vamos dizer assim. Elas são elas são fabricadas adequadamente quando a gente tem um sono reparador. Então, o sono bom é muito importante para esse momento, né? A gente fazer técnicas para isso, coisas que nos ajudem. A higiene do sono, né? Ter um momento de desligar o telefone mesmo e de botar para longe, poder dormir. Como a gente sabe se o sono está reparador, que tem uma pergunta, uma das formas é a gente ver se a gente acorda com disposição. Essa é a primeira forma. Olha, eu acordo cansado, eu acordo com disposição. Essa é uma das coisas. Eu ronco à noite. Muitas vezes o ronco é benigno, não tem nenhum problema, mas às vezes o ronco pode significar uma apneia maior, e isso tem um comprometimento também em termos da oxigenação cerebral, tecidual. E a outra coisa é se a gente tem sonolência durante o dia. Se a gente não tem sonolência durante o dia e acorda disposto, a chance do nosso sono estar sendo reparador é muito grande, né? Então, isso já são coisas bem fáceis assim da gente ver. O outro aspecto, Renata, que eu queria tocar aqui com relação, é uma coisa que também diz respeito a todos nós, no sentido de podermos fazer, temos que estar nas nossas mãos essa parte, que é a questão do fumo, do tabagismo, né? Falando especificamente para o coronavírus, que foi estudado já, foi feita uma revisão bibliográfica de 5 trabalhos chineses, e se viu que o fumante realmente tem uma piora no aspecto de, se ele estiver contaminado, a chance dele ter severidade no seu quadro ele é bem maior. Né? É 1,4 vezes maior a chance de ter severidade, e a chance de ter que ir para a CTI ele é 2,4 vezes maior do que um não fumante. Puxa, é uma notícia ruim para o fumante, mas a boa notícia é que o nosso organismo responde rápido, mas muito rápido. E quando a gente se dá a chance de parar de fumar, a recuperação tecidual ela começa a acontecer. Então, sei que é um momento difícil, mas ele é extremamente importante e é possível. De novo, existe ajuda online de alta qualidade para isso, para ajudar a parar de fumar. Então, é um momento que talvez seria, sabe, super importante da pessoa pensar no seu pensar realmente nessa mudança, nessa chave aí que talvez estaria faltando para essa força, né, para poder parar de fumar. Então, Perfeito. Isso é uma dos aspectos. O dica para não acordar cansada, eu acho que é realmente dormir bem. E aí, dormir bem é fazer a higiene do sono, né? A higiene. Parabéns, que parou na semana passada de fumar. Que bacana. Muito, muito, muito. Parabéns. Então, uma das coisas é não fumar, não tomar excesso de bebida de álcool antes de dormir, não estar com a luz azul, que a gente chama que é a luz das telas, do celular, dos tablets, do computador, não ter a televisão ligada no quarto, né? Realmente procurar fazer uma atividade
mais calmo, uma leitura de um livro mesmo pode ser interessante. Enfim, tudo isso prepara um chá, em pouca quantidade para não acordar à noite. É, enfim, tem uma série de dicas que a gente chama de higiene do sono. A gente também está compartilhando algumas coisas pelo curso, depois a gente pode falar mais em detalhes, tá? Muito legal. Posso só falar um detalhe, querida? Claro. A gente se preocupou muito com a questão do sono na Positive, porque muitas pessoas não dormem bem mesmo. E Uhum. aí, se você, para quem não conhece, né, só fazer um parênteses aqui, no link da nossa bio para baixar o app, quem não conhece o app, tem uma seção só de sono. Então a gente está aprimorando cada vez mais meditações que preparam as pessoas para entrar em sono profundo. Então é uma dica boa também, tem várias, tem de escaneamento do corpo, tem de respiração, tem de visualização, para que a gente música, né, para a gente poder entrar nesse estado profundo de sono. Excelente, excelente. Por favor, usem desse material, né? Uhum. E aí, o que eu tinha tocado antes também, que também interfere no sono e tudo isso, é que o alcoolismo, ou né, a quantidade excessiva do álcool, ele pode atrapalhar. Tem uma. Tem trabalhos que mostram bastante isso, não falando exatamente para o coronavírus, mas falando assim de imunidade. Então, é um outro momento para fazer essa virada da chave, né? Que a gente consegue, que a gente consiga com ajuda, com apoio, se a pessoa tem problema com excesso de álcool, para que realmente possa trabalhar isso daí. Porque parando, imediatamente o corpo responde. Essa é a boa notícia, gente. E responde positivamente e muito rapidamente. O nosso organismo, a nossa natureza, ela é muito perfeita e dá respostas bastante rápidas quando a gente toma atitudes assim positivas, tá? Então essa questão do não abusar de bebida alcoólica, ela é importante também. E aí que tem interferência no sono. Um outro aspecto que eu coloquei aqui, uma listinha para não esquecer de alguns itens, que as pessoas têm me perguntado muito com relação e aí? O Brasil tem tantas pessoas com doenças cardiovasculares, né? Tem pessoas com hipertensão, com diabetes, e aí tá todo mundo é grupo de risco, que horror, que desastre. Gente, olha só, primeira coisa, sim, quando a gente tem qualquer outra situação de saúde, a gente fica vulnerável a qualquer outra situação de saúde. Isso é verdadeiro. Agora, o mais importante é que a gente consiga fazer com que a gente tenha os níveis controlados. Então, nesse momento, usar bem a medicação, não parar, porque aí sai alguma coisa no WhatsApp dizendo: nossa, esse medicamento é um horror para quem toma medicamento para pressão, é um horror para quem tem. Não. Hipertensos, por favor, consultem seu médico, podem fazer isso de uma maneira online, não deixem de parar, não deixem de tomar o seu medicamento de forma alguma. Estar com os níveis controlados é o que a gente precisa. Então, essa é uma coisa importante, certo? Diabético. O diabético descompensado tem mais chance de ter. Agora, quem tem o diabetes e está bem controlado, com o seu medicamento quando é necessário, com a questão da alimentação, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, certo, ótimo. Quando a gente consegue controlar bem esses níveis, a gente fica mais protegido, sem dúvida nenhuma. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa saber e não se amedrontar com isso, mas se cuidar. Esse medo, ele vira o nosso amigo quando a gente realmente toma atitudes positivas nisso aí. Vamos nos cuidar e vamos lá, e vai dar certo, né? Por que a questão falando do diabetes, né? O diabetes tem, assim, aí outros trabalhos também que mostram o nível de evidência moderada com relação a isso, que é o seguinte: quando a gente está com açúcar aumentado na corrente circulatória, a gente fica. O açúcar é um elemento onde algum micro-organismo oportunista se beneficia, certo? Então é por isso que a gente deve evitar um excesso de refinados, e isso tem um grande nível de evidência com relação à imunidade e alimentos refinados. Alimentos refinados em excesso baixa imunidade, pelo contrário, alimentos carboidratos complexos, né, com fibra, aumentam a imunidade, a gente vai tocar um pouquinho nisso. Então, ter esses níveis controlados é o que a gente precisa para ter menos açúcar, menos resistência insulínica
e aí o nosso aspecto imunológico também respondendo melhor, né? Então, isso é uma das coisas que não é só para o diabético, mas vale para todos nós. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Renata, é interessante o seguinte, é uma oportunidade, se a gente ver realmente nesse aspecto, de um autocuidado como nunca foi tão necessário. Agora a gente precisa, né? Precisa disso. E como em 2013 eu me lembro que eu escrevi um artigo falando sobre tinha me pedido para falar sobre a cura do câncer, o que haveria e tal, do ponto de vista de prevenção. Antes de curar o câncer, a gente tem que curar o nosso estilo de vida. É isso, é estilo de vida, né? Segundo Sim. uma organização internacional do câncer, só 5% dos cânceres seriam realmente que a gente não tem nada o que fazer a respeito do mesmo hereditário, não tem nada o que fazer, vamos dizer assim. Mas 95% tem uma relação muito grande com o aspecto de estilo de vida. Por que eu estou Das falando? nossas escolhas, né, Mariela? E acho que isso a gente tem falado muito aqui. Escolhas para mudança de hábito para a gente viver um estilo de vida positivo, né? Isso. Então, o que tem? Qual é o paralelo entre uma coisa e outra? O paralelo é o seguinte: o açúcar das frutas pode sim, tá? Até que prove o contrário, pode sim. Salvo para um diabético muito severo, não. Mas é a última coisa que a gente tira, certo? Pode, eu vou falar um pouquinho das frutas. Então, assim, a gente fazendo com que tenha essa mudança de estilo de vida, a gente muda a imunidade, sim. Isso não é história. A gente melhora a imunidade. Isso é uma das coisas que a gente consegue e a gente precisa olhar para isso nesse momento. Né? A vida está nos pedindo isso e essa oportunidade. Então, curar o nosso estilo de vida é o primeiro passo. Né? Melhorar cada aspecto. A gente tem agora mais tempo para isso, tem mais condições de refletir para isso, tem mais elementos internos fazendo com que isso seja realmente necessário e que a gente consiga colocar isso em prática, né? E aí, eu tomei nota aqui na linha do estilo de vida como um item também que eu gostaria de comentar, porque as pessoas podem fazer em casa, que é com relação ao contraste térmico, tá? Como assim? Eu quero contar brevemente uma historinha que em 1851, né, um sujeito, um padre, na cidade de Bad Godeshofen, na Alemanha, ele era, enfim, o padre naquela época tinha muita sabedoria, muito conhecimento do estilo de vida e era muito próximo à medicina naquele momento, né? A sabedoria sempre tem, mas eu digo, tinha um papel muito médico naquele momento. E o Sebastian Kneipp, naquela época, onde a Europa toda, de uma forma geral, a Alemanha, tinha sido muito acometida pela tuberculose. E naquela época, aquele agente agressor não tinha ainda o seu combatente, não existia antibiótico, ainda não tinha sido desenvolvida, né, por Flem, mais adiante só o antibiótico. O que eles perceberam? Que o banho de contraste aumentava a imunidade. Então, vocês imaginem no alto do inverno, na Alemanha, uma neve alta, e ele percebia que nos lagos ele começou a tomar banho no lago gelado, por alguns segundos, lógico, entrava, tomava banho, imediatamente secava o corpo e colocava uma roupa, imediatamente após. Né? Essa é a questão muito chave. Tá? Uhum. E aí, isso conferiu a ele uma imunidade diferenciada, tanto que ele teve a tuberculose, não teve nenhum sintoma e sinal, assim, na verdade até se fala que quando ele faleceu foi visto os pulmões e tudo mais, estava bastante íntegro, né, os pulmões dele, muito mais adiante, muitos anos depois do surto ter passado. Então, o que acontece? Vários seguidores fizeram o mesmo, 2 médicos em especial na época estudaram profundamente a questão do contraste térmico. Por que contraste térmico? A gente não falou do frio? Sim, falamos do frio. Só que na medida em que a gente faz... Ah, que legal, na Finlândia, em vários países, né, nórdicos tem esse... Na medida que a gente faz esse banho gelado, a gente, obviamente, esfria o corpo, né, naquele momento, mas na saída do frio, do gelado, depois de alguns segundos no gelado, não é para ficar vários minutos, alguns segundos no gelado, quando a gente sai do gelado e seca o corpo e coloca a roupa, o corpo produz o calor como forma de buscar a homeostase. Então, de buscar o equilíbrio.
E nisso, vários mediadores inflamatórios saudáveis e positivos são recrutados e que são extremamente importantes para isso, usam a sauna nesse, são extremamente importantes para a questão de imunidade. Então, assim, foi um recurso, logicamente, isso não é o único, não é a única, mas é uma coisa que as pessoas podem fazer em casa, né? Uhum. Depois do seu banho quente, alguns segundos de água gelada. Isso é algo que sim pode ser feito e agora, muito recentemente, uma das pessoas que mais estuda envelhecimento no mundo, que é o professor David Sinclair de Harvard, que fez muitos trabalhos de envelhecimento, ele viu que os ratinhos que fizeram os banhos de contraste melhoravam bastante a expectativa de vida. Bom, para a gente ver mais, logicamente, a gente precisa. Não, no lago nós não podemos ir, mas no banho sim, a gente pode ir, com certeza. Depois do banho, tomar uma ducha gelada, ela pode ser interessante. Então, assim, os ratinhos tinham uma expectativa de vida maior. Isso é um trabalho recente. Então, com esse mesmo método, com essa mesma, mesmo método não digo, com a mesma, o mesmo propósito e mesmo pensamento da fisiologia com relação ao quente e ao frio. Então, isso é uma das coisas que sim é benéfica. O que a gente não pode fazer é deixar o corpo resfriado, sair do banho gelado, esperar. Não, é sair, secar o corpo imediatamente e colocar a Colocar roupa. feita. Isso é interessante. E aí, Renata, falando um pouquinho mais, posso falar um pouco mais sobre a alimentação? Com certeza. E depois, se você puder contar assim um pouquinho, né? Eu acho que depois que a gente falar de alimentação, a gente foi em um grupo de várias amigas que estão aqui com a gente nesse grupo, nessa live também, com o Body and Soul, visitar o Corotel. E você deu uma palestra maravilhosa, que foi no dia que eu te conheci. A gente foi assim, Body and Soul estudar Body and Soul, né? O que é a relação da longevidade com o superorganismo, com o nosso corpo e a nossa alma. Então, eu acho que se você puder dar um vislumbre aqui pra gente, eu vou ficar muito grata. Eu sei que é Tá, muita informação, mas eu tenho certeza que as pessoas vão amar também. Mas vamos perfeito. falar de alimentação, vamos por parte, Isso, né? não, vamos lá, tá tudo interligado, pode ficar tranquila. Muito obrigada. Prazer falar com vocês mesmo. Quando a gente fala desse termo de superorganismo, olha que interessante, né? Significa não somente a gente pensar na nossa célula, mas nas nossas células, mas nas outras células de outros micro-organismos que estão conosco. Ah, como assim, né? Sim, em toda a nossa pele, né? A gente tem micro-organismos, em enfim, todas as mucosas, seja de nariz, boca, ouvidos, né? Ânus, vagina, tem micro-organismos. Intestino tem micro-organismos em uma imensa quantidade e nós começamos a conhecer, eu digo assim, a ciência começou a conhecer mais profundamente de uma forma muito recente todo esse universo. Então, quando a gente fala de micro-organismo, compreender a saúde de uma maneira bastante ampla e tudo aquilo que tem relação conosco. Se eu tenho uma quantidade maior de bactérias mais positivas, minha saúde responde melhor. Né? Se eu tenho algumas bactérias que não estão me ajudando em termos intestinais, a minha saúde responde pior, minha resposta imunológica é diferente. Tá? Uhum, Então, esse é o superorganismo. E tudo isso que a gente está falando atinge diretamente o superorganismo. perfeito. Tá? O sono vai interferir nisso. Por quê? A meditação vai interferir nisso. Por que a meditação vai interferir no superorganismo? Quando eu medito, eu diminuo também a questão, o organismo melhora a questão do pH, inclusive pH gástrico. Por isso que a meditação se mostra melhora para pessoas que têm os sintomas de refluxo gastroesofágico, gastrite, isso tudo. Então, a gente consegue regular um pouco melhor a acidez de pH gástrico e a primeira porção do intestino. Isso, ficando mais regulado, a gente consegue melhorar a qualidade das bactérias que estão presentes no nosso intestino também. E isso tem a ver com a nossa imunidade diretamente, tá? Então tudo tem relação. Tudo a gente está falando de superorganismo. A gente se vê não sozinho, mas com uma turma que mora na gente. Eu sei que parece um pouco estranho isso, mas é bem assim a É relação. a verdade, né? É, E
E seja, para também... cada uma célula... Desculpa. Não, fala você, desculpa. Não, que para cada uma célulazinha nossa, humana, nós temos 9 célulazinhas que são desses micro-organismos que estão conosco, né? Agora a gente está pensando muito num micro-organismo aí, né, que não é nada agradável, mas que quando a gente estiver o nosso sistema todo funcionando de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, a gente pode ficar mais protegidos com relação a isso. Olha, a gente está falando aqui, dizendo que eu tenho certeza de que não vai haver contaminação com o coronavírus. Não, não posso dizer isso. Infelizmente, gostaria, né? Mas tenho certeza, sim, sim, que a questão da imunidade ela pode ser mediada por estilo de vida. Temos absoluta certeza. E tem um monte de coisas que a gente pode fazer a respeito. Esses hábitos foram alguns que a gente falou. E com relação à alimentação, tem muitos outros que sim, tenho certeza de que fazem diferença no aspecto imunológico. Por tudo que a gente vê na prática clínica e por tudo que a gente tem lido de novos trabalhos a respeito. E a turma de cientistas que realmente tem apressado o máximo possível as informações para que a gente possa ter isso e já colocar em prática, que é o mais importante, né? Com certeza. É. Então, assim, quando a gente fala entendendo um pouquinho essa questão intestinal e desse aspecto todo, a primeira medida que ela é bastante de saúde pública é a ingestão de frutas, verduras e legumes, né? Alguém tinha me perguntado, mas frutas, pode? Pode, tá? De novo, até que prova o contrário, salvo por um diabético muito severo, a gente restringe um pouco. Mas se não, obrigada. Mas se não, a gente pode e deve. Qual seria o ideal? Gente, no mínimo, 3 porções de frutas, verduras ou legumes ao dia. No mínimo. Foram 3 trabalhos bastante grandes, feitos em épocas diferentes, falando com relação a todos os tipos de doenças e frutas, verduras e legumes. E a gente sabe que se a gente conseguir ingerir 7 porções ao dia, excelente. O que é uma porção, né? Uma porção poderia ser o tamanho da palma da nossa mão, certo? Então, de frutas, verduras ou legumes. Isso é muito, mas muito, muito, muito importante. Por quê? Porque ali a gente tem fitoquímicos, tá? Que são agentes antioxidantes, que é muito, muito importante. A gente tem essa parte de as fibras solúveis e insolúveis que vão fazer com que o nosso trato gastrointestinal fique diferente, a produção de ácido butírico, que é importantíssimo para a parte da imunidade, o pH, a seletividade do que fica dentro do organismo, do que não fica, a absorção de nutrientes, ela se dá toda melhor quando a gente tem frutas, verduras e legumes. Então, o máximo que a gente puder ter, por favor, melhor. Para quem mora em casa, não deixe nenhum pé de limão, né, com limão ali e vá comprar. Não, a gente tem que usar nesse momento o máximo possível os recursos naturais, né, e usando horta, se for possível, dentro de apartamento, tá? Mas investir bastante na questão de frutas, verduras e legumes. Eu só consigo 3 condições. Tá bem, vamos 3, tá ótimo, né? Se a gente conseguir mais, melhor ainda. Ovos, sim, pode ser indicado. Ele é uma fonte importante de aminoácidos e ele pode, sim, alguns aminoácidos serem bastante importantes nesse aspecto de imunidade também, tá? Ele é um alimento que pode ser consumido, sim, para quem não tiver a restrição por as questões filosóficas, né? Do ponto de vista nutricional, ele pode ser usado, sim, deve. Ele é bem interessante. Então, Posso só fazer uma pergunta em relação a... Muita gente pode gostar também. Em relação ao nosso intestino, que você está falando bastante da relação da alimentação com toda a absorção do intestino, tem se falado cada vez mais que o intestino é quase que um cérebro do nosso corpo, né? Eu já ouvi falar falando que é o primeiro cérebro e que esse virou o segundo, mas o quanto que a saúde intestinal influencia nos nossos pensamentos e no nosso bem-estar, assim, porque às vezes a gente está falando que a meditação é aqui, que tudo ajuda só nessa parte, mas como que essa saúde intestinal ela influencia em todo o organismo, nos nossos pensamentos. Isso. É uma via de mão dupla, né? O cérebro manda no intestino e o intestino dá respostas ao cérebro também, sem dúvida nenhuma. O cérebro pode fazer com que se tenha alguma descarga maior e a pessoa tenha diarreia ou tenha constipação, isso tudo é verdadeiro, mas e ao mesmo tempo, quando a gente consegue ter
essa ingesta, principalmente desses alimentos, frutas, verduras e legumes, a gente consegue produzir uma microbiota muito mais saudável. E a questão da produção de neurotransmissores está diretamente relacionada a microbiotas. A gente sabe hoje as cepas e que tipo de neurotransmissores elas produzem mais. Existe um elemento que a gente chama de... esses elementos a gente tem chamado de psicobióticos, não somente de probióticos. Que legal. São os psicobióticos, porque se viu a secreção de cada um deles, qual deles influencia mais em tipo de neurotransmissores. Então, para a questão da ansiedade, da depressão, nossa, é muito, a relação é imensa. Por isso que tem trabalhos que falam que junk food gera mais depressão, está relacionado com depressão. A ingesta de junk food e depressão é positivamente relacionada. E o contrário também é verdadeiro. Alimentos de verdade, anti-inflamatórios, antioxidantes, como frutas, verduras e legumes, ajudam muito. A saúde intestinal é isso, é quando a gente pode ter a eliminação de fezes de uma maneira normal, tranquila, adequada, todos os dias, sem dor, sem sangramento, se a gente puder observar todos os dias as fezes, é extremamente importante que ela saia de preferência inteira, não quebradiça, e isso vai mostrar se a gente está comendo adequadamente ou não. Né? Sim, recomendo frutas, verduras para ansiedade sem dúvida nenhuma, tá? Por vários motivos, sim. E com relação ainda falando bastante dessa microbiota, um elemento que ele pode ser muito utilizado, né? A gente chama de beta-glucano ou glucano, que é uma parte de uma fibra solúvel que está presente na cevada e na aveia. Então, se a gente vai fazer uma formulação, é uma das coisas que a gente pode colocar, mas se a gente vai fazer isso na alimentação, excelente o uso da cevada como forma de colocar num risoto, não digo da cerveja, que já tem outras coisas, tá, juntas, mas a aveia também que possa ser utilizada. Esses alimentos todos, quando eles forem sacietógenos, eles também vão ajudar na ansiedade, principalmente para algumas pessoas que estão enfrentando algumas dificuldades agora com relação à compulsão alimentar por estarem mais em casa. Então, respondendo à pergunta, sim, o iogurte com probióticos também é viável, é bem interessante. Se a gente tiver a possibilidade de orgânicos, excelente, muito, muito melhor, sem dúvida nenhuma. Se nós não tivermos a possibilidade de orgânicos, gente, comemos da mesma maneira, lavando muito bem os alimentos, tirando as cascas, né? Por exemplo, não vamos comer uma maçã que não seja orgânica com a casca, mas é o tanto de que sim, até o que se viu agora, esses trabalhos que eu comentei, esses 3 grandes trabalhos que falavam de ingesta de frutas, verduras e legumes, eles não estavam vendo se era orgânico ou não. Né? Então, sim, sem dúvida, se a gente conseguir orgânico, maravilhoso, excelente. Né? Mas a questão é a gente poder ter a ingesta de fibras, né, desses elementos todos que estão presentes, né, de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, que estão aí nesses alimentos. E então a aveia é uma outra coisa que vai muito bem nesse momento, né? Que pode ser utilizada junto com a alimentação mesmo. A pessoa vai comer um feijão, vai botar um pouquinho, vai comer um iogurte, vai fazer uma batida, né? Vai fazer um cookie de aveia. Isso é uma coisa que é bem, bem interessante. E aí, um outro alimento que temos aqui no Brasil e que nossa, é a melhor fonte do mundo de selênio é a castanha do Pará. A gente precisa de selênio muito para a questão da imunidade. Ela é super importante. As pessoas de baixa renda, frutas, verduras e legumes, muitas vezes elas são mais baratas do que alguns alimentos refinados que costumam estar na cesta. Então a gente tem que dar uma boa olhada nisso, mas não é um fator que possa ser complicador. Existem, lógico, frutas caras, mas se a gente for falar de banana, de maçã, que tem os preços mais em contas, ou mesmo da laranja, enfim, isso tudo é extremamente benéfico também e pode ser feito, sim. É questão a gente poder trocar alguns ingredientes, talvez, da cesta. Enfim, então, o selênio é de uma importância ímpar, ele não é nada que a gente sabe já há muitos anos, o seu papel também no reconhecimento de células tumorais, né? O selênio junto com a E, e que é o que tem muito fortemente na castanha do Pará. Então, se a gente puder
comer a castanha do Pará 2 por dia. Nesse período agora, não digo que vai ser para sempre o resto da vida, agora nesse período que vai até aqui para nós gaúchos, até setembro, né? Possivelmente. Ótimo, ótimo. Excelente. Bolo da felicidade. A gente deve fazer com que isso esteja presente na nossa vida. A gente não vai precisar tomar o suplemento nesse caso. Ela basta. Né? E para os idosos, a gente pode até pensar numa dose de 3 castanhazinhas ao dia, se for possível. Tá? Isso é maravilhoso. Se a gente tiver essa condição, é excelente. Ajuda, sim. A batata doce ela é importante para a questão também da formação do bolo fecal saudável, regulação de pH, faz parte da microbiota, ela ajuda a construir uma microbiota muito saudável. Muito bom, bem, bem lembrado. E aí, outras plantas assim que a gente teria para a imunidade, a gente fala muito da equinácea. Não tem trabalho da equinácea falando da equinácea e coronavírus, não tem, mas tem da influenza. E quando a gente vê da influenza, que até ela tem uma agressividade bastante grande e também de dose e tudo, a gente sabe que fazendo uso da equinácea, ela realmente se mostrou bastante positiva para que o desfecho das enfermidades fossem menores do que quem não estava tomando. Então, a equinácea pode ser uma outra planta a ser usada, bastante importante nesse momento. E o sabugueiro, não é assim tão fácil de conseguir, mas algumas farmácias de manipulação têm, né? E o que seria outro nome é o elderberry, o sabugueiro. Na internet então, eu tive um pouco de dificuldade de achar, mas eu consegui achar o sabugueiro em chá mesmo. Então, tô fazendo bastante chá de sabugueiro, que ajuda nos pulmões também, né? Certo, isso. A equinácea e o sabugueiro a gente pode encontrar então nas farmácias de manipulações ou casas de chá especializadas nisso, né? E sim, existem fórmulas para isso, mas assim, é necessário, eu quero passar o máximo de informações possíveis para vocês, mas também ao mesmo tempo com cuidado, porque cada um vai ter uma coisa um pouco mais específica do que a outra, tá? Sim. Por razões dos seus exames, da sua constituição, da sua individualidade bioquímica. Então, se tiver condições de eu já vou aqui falar várias delas, tá? Mas se tiver condições ainda de conversar com o seu médico e com a sua nutricionista para ver exatamente aquilo que é necessário, isso é muito recomendável. Se a gente conseguir fazer isso, é ótimo, tá? Mas então, uma outra coisa que eu queria comentar, aí falando... Então, como é tudo muito novo, a questão do coronavírus, a gente tem sim alguns trabalhos específicos do coronavírus, mas são menos. Por exemplo, a gente já sabe que o nível total de polifenóis, que são elementos antioxidantes que a gente consegue nessa alimentação que a gente falou agora, eles sim, quando as pessoas têm esse nível maior, a chance de infecção do coronavírus é menor. Isso é uma das coisas que a gente já sabe, medida de saúde pública. Por isso, frutas, verduras, legumes, eu volto a dizer, tá? Então, falando agora de um outro trabalho específico, 2 outros trabalhos específicos que falaram do coronavírus e o que a gente já pode se beneficiar, pelo menos compreender um pouquinho melhor. No final da semana passada, saiu um trabalho na Universidade de Turim, na Itália, onde eles viram que as pessoas que se acometeram do coronavírus, que ficaram sintomáticos mesmos, eram pessoas que tinham mais baixos níveis de vitamina D, tá? De vitamina D. E aí, esses níveis de vitamina D, eles podem ser um dos indicativos. A gente não sabe, a gente não pode falar que relação causa direta, tem baixa vitamina D, vai ter problema. Não, mas ele vitamina D sim, é um imunomodulador importante. Isso se sabe. A gente aprendeu muito com outras doenças autoimunes, o papel da vitamina D, né? Que de 10 anos para cá, a medicina começou a entender muito melhor a vitamina D. Então, o que se viu nesse trabalho? Que as pessoas que tinham mais baixos níveis eram mais acometidas. Então, é por causa disso? Não sabemos que é por causa disso. Talvez não seja só por causa disso, acredito que não. Tem várias questões que são importantes aí. Mas, sem dúvida, a vitamina D é importante para idosos, muito, muito, muito importante. E ela é importante para todas as pessoas de todas as faixas etárias. Como é que a gente consegue a vitamina D? Na natureza, só 10% dela está no alimento. Tá? Então, não adianta a gente falar muito do alimento para vitamina D. 90% dela está no sol. Então, se a gente conseguir fazer
com relação a pegar algum tipo de sol, seja na janela, tudo mais, né? Não nas horas onde o sol esteja muito forte. Se a gente conseguir deixar o corpo com alguma exposição ao sol, isso é ótimo. E nós brasileiros temos uma capacidade de poder ter um sol muito maior do que, né, alguns países aí que realmente tem uma insolação bem menor. Então, essa parte da vitamina D ela é importantíssima, sim. E se a pessoa tiver condições de ver com seu médico, com o seu nutricionista, ver qual é o nível sérico da vitamina D, quanto que ela está no seu organismo, a gente consegue fazer a prescrição adequada respondendo um pouquinho, tá? Sim, exatamente, né? Então é isso que a gente viu. A vitamina D tendo um papel importantíssimo, sim. Então, sol, e se a gente puder fazer o olhar para o nosso nível sérico e poder suplementar, melhor. Eu diria que uma quantidade bastante tranquila de eu falar aqui seria para um adulto 3.000 unidades ao dia. É uma quantidade bastante tranquila, não tem como ter intoxicação com a dose. É bastante tranquila. A vitamina D ela é lipossolúvel, então a gente precisa sempre de algum ácido graxo, alguma gordurinha para poder absorvê-la. Então ela tem que ser tomada junto com a alimentação, por exemplo, no almoço. Eu prefiro no almoço do que no jantar, por causa da questão mais fisiológica do sol. Tá? Então, vitamina D é importantíssima e o trabalho com relação ao coronavírus é importante também. Sim, pode ser manipulado, pode ser comprado em farmácia. A vitamina B12. A vitamina B12 também se mostrou importante para a questão do RNA viral do coronavírus. Tá? Um paper falado há pouquinho, saiu na semana passada também esse paper mostrando que a vitamina B12 ela é muito importante na questão da imunidade, no reconhecimento do vírus, coronavírus, e ela pode ser útil. Então, verificar se os níveis de vitamina B12 estão adequados é o primeiro passo, certo? Isso é uma das coisas importantes. E quem é o grupo que tem menos vitamina B12 na corrente circulatória? Os idosos, tá? Então, dá para a gente pensar o seguinte, os idosos, sim, adoecem mais, porque pela idade, talvez, sim, mas com certeza o aspecto nutricional é extremamente importante. Então, os idosos também adoecem mais porque tem uma nutrição muitas vezes mais pobre, porque se expõe menos ao sol, porque tem mais baixa ingestão de alimentos com qualidade, porque tem menor absorção. A sua natureza é absorver um pouco menos. Então, por isso tem que dar mais atenção ainda, se a gente tem de 60 anos ou mais, para a questão nutricional, certo? Sim, para os vegetarianos também tem que cuidar do nível de vitamina B12, que é o mais importante no vegetarianismo que a gente cuide, aliás, no veganismo, né? Então, se a gente cuidar desses aspectos, puxa, a imunidade ela fica diferente. Isso sim, eu me animo a dizer com toda certeza, tá? O cobre é outra coisa que é importante. A vitamina B12 a gente tem, então, só para quem perguntou aqui, tentando falar um pouquinho mais dos aspectos mais ligados a isso, a gente tem na proteína animal, não somente nas carnes, mas nos leites, iogurtes, ovos, elas são fontes de vitamina B12, tá? O cobre, o ferro, principalmente eu quero falar do ferro, porque é o seguinte, o cobre a gente consegue também, a gente já falou aí alguns dos alimentos, mas o ferro, eu quero dar um destaque porque as mulheres, muitas vezes em períodos de menstruação, tendem a ter um hemograma mostrando mais para anemia ou para a questão da ferritina ficar mais baixinha. Então, a gente tem que manter a ferritina no terceiro quartil, quarto quartil, não tão baixinha. Ela é importante para a imunidade também. Então, só observar mulheres que menstruam, mandem seus exames para quem possa apoiá-los para ver se é necessário o injetar ferro ou não. Quem já tem ferro alto, por favor, não tome ferro de forma alguma. A N-acetilcisteína também é um outro nutriente que é importante para a imunidade. Em altas doses, ele mostrou para a questão tumoral, aumentar o reconhecimento de células tumorais. E então é importantíssimo para a imunidade. O próprio própolis, né?
o que a gente tem também bastante, né, no Brasil. O própolis, ele pode ser usado, sim, tanto para crianças quanto para adultos, idosos, e não se tem trabalho falando do coronavírus e própolis, mas se tem trabalho do H1N1 e própolis, né, um trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina que mostrou que sim, o própolis tem uma ação de reconhecimento e de realmente ajudar ao controle da infecção viral pelo H1N1. Então, é uma coisa que pode ser usada. O própolis pode ser usado por crianças, 10 gotinhas, 3 vezes ao dia, né? Animo de falar sem problemas nenhum, salvo para quem tem alergia, mas que possivelmente já sabe. E para adultos, ele pode ser usado até 3 vezes ao dia também, e aí até 30 gotinhas. E a vitamina C, que eu não posso deixar de falar dela, a gente já falou. Ah, legal. A gente já falou sobre todas essas frutas, gente, que tem antioxidantes são muito bem-vindas, tá? Todas elas, todas. Quanto melhor tiver as frutas, desculpa que eu não respondi antes a questão de uma pergunta com relação a candidíase, quanto melhor tiver a microbiota intestinal, menor candidíase, certo? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa saber. A vitamina C, que está presente em frutas, verduras, legumes, que nem a gente tinha falado, ela pode ser, então, ela tem uma meia-vida, um tempo que ela fica mais ativa no nosso organismo por 6 horas. Então, de preferência, a gente usa uma dose menor e fracionada 3 vezes ao dia, se for possível. Então, dá para se usar 250 miligramas ou 500 miligramas 3 vezes ao dia da vitamina C. Ela é super, super interessante nesse sentido, mas desde que seja feita dessa forma. Não adianta tomar um monte uma vez só ao dia, não vai adiantar, tá? Até ela vai embora e tudo mais. Então, se a gente conseguir fracionar, é melhor, tá? Não sei se eu estou passando muito do tempo para a gente fazer a nossa meditação, mas A gente deve ter uns 8 minutinhos, mas eu sinto que foram tantas perguntas aqui tão interessantes, né? Realmente muita informação. Eu não sei se a gente se preocupa, a meditação a gente está tendo, eu amaria ter a meditação com você, mas eu não sei o que as pessoas preferem, né? Se a gente continua aqui. São muitas perguntas para você, Maria. Então, É muito boa a live. o que vocês acham? A gente faz um resuminho do que a gente conversou e aí nós vamos para a nossa meditação? Acho legal, acho legal. Tá. Pessoal, todo mundo que está perguntando, todas as lives estão gravadas. Fiquem tranquilos, tá? E a gente vai ter todo esse conteúdo super gravado. Então, fiquem tranquilos, vai ter aqui no Instagram, no IGTV da Positive App. Então, siga a gente, veja no IGTV, a gente já está subindo algumas. Paciência que a gente está subindo aos pouquinhos. E aí a gente vai ter no app também. Quem não baixou o app, baixe gratuitamente aqui no link da bio também. É um app de meditação e autoconhecimento. E todas as lives vão estar lá gravadas também. Ó, tem gente querendo saber sobre o Corotel, é muita coisa. É meditação. Legal, legal. Muito bom. Então, gente, eu queria resumir dizendo que, sem dúvida nenhuma, o estilo de vida, ele é um aliadíssimo nosso e agora é a hora. Nós, seres humanos, fomos colocados assim contra a parede agora, né? Para que a gente dê o nosso melhor. Esse é o momento, dar o nosso melhor. Vamos para a meditação, sim. E então, cuidado com a meditação, com o sono, com o ser fisicamente ativo do jeito que der, tá bem fisicamente ativo. Vamos pensar agora naquelas populações de centenários que não iam para academia, mas que eram fisicamente ativos, certo? Isso a gente pode fazer no apartamento pequenininho, não tem problema. Fisicamente ativos, dos mais diversas formas, com essa ajuda tecnológica hoje que tem aí, excelente. Então, o não fumar, se a gente puder, eu sei que é difícil para quem está fazendo, mas é possível, tá? O não fumar, o realmente não abusar de bebida de álcool, pode tomar bebida de álcool, mas não abusar, tomar os seus medicamentos corretamente, né? Super importante. Água quente, água fria, na ducha, em casa, depois do banho, né? Por alguns segundos, de novo, colocando logo, secando o corpo e colocando uma roupinha, já logo depois. A alimentação rica em frutas, verduras, legumes, todas as oleaginosas que me perguntaram, sim, são interessantíssimas, tá? Como todas as castanhas, amendoim, nozes, sim, mas lembrando muito da castanha do Pará,
2 a 3 por dia, se for possível, diminuindo ao máximo que for possível alimentos refinados, açúcar direto, né? Não é para se torturar e não comer nunca, não é isso, mas porque para alguns pode ser, né? Uma tortura, então não é isso, mas fazer de uma maneira harmônica, usando do sol, se for possível, a vitamina D, a vitamina B12, o selênio a gente já falou, o cobre, o ferro, a N-acetilcisteína, o sabugueiro, né? Plantas, a equinácea, o própolis, o beta-glucano, e acho que era aí essas assim que eu gostaria mais de falar com vocês, tá? E Maravilhoso. fazendo a nossa meditação, sim, muito. Eu tenho uma sugestão, doutora Mariela, não sei como que você está de tempo, a live ela sempre encerra, então daqui uns 2 minutinhos ela vai encerrar. Tá. Eu queria perguntar se tudo bem por você a gente fazer uma meditação breve, eu encerro a live, a gente começa de novo, porque senão ela vai cortar a gente. Tudo bem, tudo Tá bem. bom? Tá. Então, pessoal, vamos fazer isso. É incrível, assim, a gente entender como tá tudo interconectado. Nosso organismo tem uma tecnologia incrível, infinita, e que bom que a gente está podendo ter um pouco mais de consciência sobre como cuidar daqui de dentro, né? Então a gente cuida da nossa casa, do carro, dos outros, mas assim, como cuidar desse super organismo que a gente vive aqui dentro. Então, muito agradecida, maravilhosa mesmo, maravilhosa. E a gente então vai recomeçar, convido todo mundo a recomeçar, a gente faz uma meditação breve para começar bem o dia e agradecer toda a sua generosidade, porque realmente é infinita. Então, vamos começar novamente, todo mundo reconectando aqui, tá bom? Até já. Um abração, pessoal. Um abraço, querido.